Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso curso de injeção eletrônica. E agora nós passaremos a adentrar no mundo dos sensores e atuadores, conhecendo cada componente, cada sensor, sua voltagem ou tensão de trabalho, melhor dizendo, e também conhecendo os testes que podem ser feitos para eles, para cada sensor, certo? Então, de início, eu já vou começar aqui mostrando para vocês o nosso cérebro, o cérebro da moto, certo? Qual é responsável por todo o funcionamento da injeção eletrônica. Então vamos lá, vamos entrar nesse mundo aí dos sensores e atuadores, testes, começando pela central eletrônica. A central eletrônica é o cérebro da moto. Ela que coleta todas as informações dos sensores e transforma em comandos para os atuadores. Na sua programação tem alguns mapas de emergência para o caso de mau funcionamento de alguns dos sensores. Ela também faz compensações e avanço de ignição. Outra função bem importante é o seu pré-diagnóstico, com avisos em forma de piscadas no painel da motocicleta. Então, qual é o papel fundamental da central? A central, como vocês estão vendo aqui, ela é o cérebro da moto. Ela consegue receber essas informações dos sensores, certo? E quando ela recebe essas informações, ela converte em comandos para os atuadores. Então o sensor tem a função de pegar determinado dado e em seguida enviar esses dados para a central. E a central, por sua vez, vai fazer todos os ajustes, vai fazer as compensações, vai mandar os atuadores atuarem de acordo com aquilo que ela recebeu dos sensores, entendeu? Por isso que é primordialmente de extrema importância que os sensores estejam em perfeito estado, trabalhando na forma correta. Por quê? A central ela depende dos sinais do sensor, das informações, dos dados que os sensores enviaram para ela, certo? Então, se o determinado sensor está enviando dados errados, isso aí também a central vai ou interpretar errado, ou vai avisar que algo está errado ali. E, com isso não vai haver um funcionamento aí do sistema de injeção, Então, para isso é necessário que a gente tenhamos os sensores trabalhando de forma correta. Então vamos lá, vamos dar prosseguimento. O primeiro teste que a gente vai fazer é o teste de alimentação da central. Por quê? Porque primeiro a gente tem que saber se a central está funcionando, se a central ela está sendo alimentada com positivo e negativo, porque ela é quem vai fazer o comando dos atuadores. Se os sensores enviarem e a central não estiver funcionando, nada vai funcionar, nem os sensores, nem os atuadores, nada, Então, nenhum sistema de injeção eletrônica vai funcionar sem a central estar recebendo a devida alimentação de positivo e negativo. Então, como é que vai funcionar isso aqui? Vamos lá, teste de alimentação da central. Fio azul com preto, positivo pós-chave, em média 12 volts VDC, ou seja, 12 volts corrente contínua, Na escala você vai colocar na escala de 20 volts, beleza? Para fazer esses testes. E fio verde com preto tem que dar continuidade com o terra, ou seja, o fio azul com preto é o positivo pós-chave que alimenta a central eletrônica com 12 volts, em média 12 volts, 11 e alguma coisa, chegando próximo aos 12, certo? No fio azul com preto é o pós-chave que alimenta a central eletrônica com positivo. Isso aqui está no pino 1 da central, lá no conector da central, beleza? E o segundo é o teste de aterramento da central. Porque se chegar ao positivo e não chegar ao aterramento, a central não irá funcionar. Então, o segundo teste é o teste de aterramento. O fio verde com preto, que é o pino 2, certo? Pino 2, fio verde com preto, lá no conector da central, você vai fazer o teste de continuidade desse fio aqui para o aterramento da moto. Tem que dar continuidade com o aterramento, certo? Você vai mudar a escala do multímetro. Aqui você vai testar na escala de 20 volts corrente contínua. E aqui você vai testar na escala de continuidade. Ou seja, tem que dar continuidade com aterramento ou com negativo da bateria, beleza? Tanto aqui nesse
no verde com preto, que é o pino 1, quanto nesses dois verdes aqui, ó, que seria o pino 9 e o pino 10, beleza? Esses dois também tem que dar aterramento para assim a central ter o padrão de entrada de positivo e negativo e ter as condições necessárias para fazer os seus cálculos, seus diagnósticos e suas compensações, certo? Então, esse é o primeiro teste, você testar a alimentação da central, para daí a gente partir para frente. Vamos lá. Então, aqui a gente vai conhecer os sensores e os atuadores, certo? E suas funções, beleza? Aqui o sensor EOT. O sensor EOT, ele é responsável pela função de coletar os dados da temperatura do motor, certo? Através do óleo, certo? O sensor de temperatura do óleo, ou seja, se a moto está quente, ele vai saber através desse sensor aqui. A central vai ser informada que a moto está acima de 100 graus, 300 graus e assim vai, certo? E o CKP é o sensor de posição, sensor de rotação do motor, certo? Sensor de rotação do motor. Então o que é que esse sensor faz? Esse sensor, ele calcula ali, ele vê, a central vai saber qual a velocidade da motocicleta, certo? Qual a sua velocidade, através desse sensor, que contém o volante magnético ali com 9 ressaltos, dependendo do modelo. Algumas tem mais, mas o que a gente tem que saber é que através daquele ressalto, passando de frente a esse sensor aqui, ele vai gerar pulsos, né? E esses pulsos vai ser identificado pela central na decorrência da velocidade desses pulsos, no tempo que esses pulsos estão chegando para ela. Então ela vai saber qual é a velocidade do motor. Com isso ela vai calcular o que? O tempo de injeção, mais ou menos combustível, e também o avanço de ignição, certo? Então o nosso terceiro sensor é a sonda lambda. Esse sensor aqui, ele tem a função de fazer a verificação de qual combustível está sendo queimado na câmara de combustão. Através dos gases que são expelidos pelo cano de escape, ele vai fazer essa coleta e vai enviar também dados para a central através de pulsos, certo? Elétricos, para a central saber qual é a proporção de queima do combustível, se é mais álcool, se é mais gasolina, se é a mistura meio a meio dos dois. Então é de acordo com esse sensor aqui que a central calcula também o tempo de injeção, beleza? Porque ela vai saber se a moto está abastecida só com álcool, só com gasolina, com mais de gasolina, mais de álcool, menos de gasolina, menos de álcool, 50-50. Então ela vai saber através desse sensor aqui, que é muito importante, porque a taxa de compressão do álcool é uma e a taxa de compressão da gasolina é outra. Então ela precisa saber dessas informações para que ela possa calcular o tempo de injeção, quanto ela vai mandar de combustível, um determinado combustível que está sendo usado, que está sendo queimado, beleza? Que está no tanque, certo? Então o nosso quarto sensor aqui é o sensor MAP, sensor esse que ele é responsável para coletar dados da pressão atmosférica, né, do ambiente que você está. Então isso aí vai servir em que situação? Esse sensor aqui ele é importante para que a central faça ajuste, né? Caso você esteja num lugar com altitude acima do nível do mar, a densidade do ar é uma e no nível do mar é outra, ou abaixo do nível do mar também vai ser outra. Então acontece que a gente precisa desse sensor, a central precisa das informações dele, que é através de um diafragma que ele recebe a central recebe esses pulsos através de um diafragma, né, que vai se expandir ali, vai mandar pulsos de acordo com a pressão atmosférica, tanto do ar, da atmosfera, quanto o vácuo causado pela descida do pistão, certo? Então no que o pistão vai descer, vai ser criado um vácuo ali no coletor de admissão, e com isso a central vai saber também calcular o tempo de injeção através desse sensor aqui, beleza? Então isso é importante, porque nas motos carburadas a gente tem que fazer o ajuste, né, de quanto ar combustível ia entrar no carburador de acordo com o parafuso de mistura, né? Então se você estivesse num lugar acima do nível do mar, 1000 metros acima do nível do mar, então você já teria que regular o carburador, né, 800 metros, depende, né? Então já nessa questão não, da injeção não, a injeção faz o próprio cálculo, as suas próprias compensações de altitude através do sensor MAP. Então ele é muito importante, né? Então você pode viajar sem medo, dependendo do canto que você for, esse sensor vai estar
coletando dados que vai informar a central qual é a pressão do ambiente que você se encontra, certo? E o sensor IAT? O sensor IAT, ele coleta a temperatura do ar, certo? No coletor de admissão, ou seja, dependendo da situação do ambiente que a gente se encontra aqui, esse sensor IAT, ele vai ver se a temperatura ambiente está em torno de 30 graus, 23 graus, 15 graus, 10, 45 graus. Então, o que é que ele vai informar? Em forma de pulsos elétricos. Vai informar a central qual é a temperatura do ambiente onde se encontra aquela moto, certo? Para isso, a central vai saber, com isso a central vai saber quanto de combustível também vai injetar. Por quê? Porque se está muito quente, se está acima de uma temperatura acima de 30 graus, 35 graus, né, a central já vai saber que precisa mandar menos combustível do que se essa moto tivesse uma temperatura abaixo de 10 graus ou 15 graus por aí, né? Então a quantidade de combustível é diferente dependendo da temperatura ambiente que se encontra a moto. Por isso que o sensor IAT, ele é muito importante também para que a central receba essas informações, para que ela venha calcular o tempo de injeção também, certo? Lembrando que esse IAT, o MAP e o TPS que a gente vai falar agora, eles estão no sensor híbrido, num conjunto de um único sensor, beleza? Esses três sensores aqui são acoplados no mesmo componente, lá no corpo de injeção. A gente vai estar vendo isso mais para frente. Então aqui, ó, o TPS, o que é esse sensor TPS? Esse aqui é o sensor de ângulo de posição da borboleta, ou seja, quando você acelera, né, a borboleta está se abrindo ali, né? Então a central ela precisa saber dessas informações para quê? Para ela saber quando vai estar havendo aceleração, quando está havendo a desaceleração, né? Através de o quê? Desse sensor de posição da borboleta, né? Que ele trabalha por resistência e voltagem, né? Então cada vez que você acelera, é informado para a central em que posição está o ângulo da borboleta. Se está totalmente fechado, né? Se a moto está em marcha lenta. Se está começando a abrir, você está acelerando, esse sensor começa a abrir através do cabo da embreagem, do acelerador. Você movimenta o acelerador, a borboleta do corpo de injeção começa a se abrir, né? Com isso a central sabe que você está acelerando, beleza? Então essa aqui é a função do TPS, informar para a central em que posição se encontra a posição da borboleta, certo? E o sensor BES, né? Ou seja, sensor de inclinação. Esse sensor de inclinação, ele fica ali próximo, abaixo do tanque ali, né? Logo abaixo do tanque, e ele é responsável por manter a segurança do condutor no caso de um acidente, de uma queda do condutor com a moto. Ele vai informar para a central que a moto tombou, ou seja, um grau de tombamento, de tombamento da moto acima de 55 graus, né, de inclinação. Esse sensor informará para a central que a moto caiu, certo? Ninguém consegue andar com um grau de inclinação a mais de 55 graus, não. Beleza? Então a central vai identificar que houve uma queda e com isso cortará o funcionamento da bomba. Para quê? Para que não haja um vazamento de combustível e possa haver um possível incêndio e vindo assim a causar problema e até mesmo óbito aí para o condutor. Então, para evitar maiores danos, né, tanto a motocicleta quanto ao condutor, a central faz o desligamento automático em torno de 3 segundos para a bomba de combustível não funcionar no caso de queda, beleza? Então você levanta a moto, caso você esteja bem, né, você vai levantar a moto, desligar a chave e ligar novamente, que a bomba voltará a funcionar, beleza? Tranquilo? Isso aqui é a lista de sensores que a gente tem no sistema PGM-FI. Agora vamos falar dos atuadores. Os atuadores, eles diferentemente dos sensores, né, os sensores trabalham com 5 volts, todos os sensores trabalham com 5 volts de DC, certa alimentação. E já os atuadores trabalham todos com 12 volts VDC, ou seja, tudo na injeção eletrônica é por corrente contínua, certo? Tranquilo? Então, na lista dos atuadores nós temos o aquecedor da sonda lambda. O que é que esse atuador faz? Esse atuador, ele, assim que você vira a chave, ele é ligado
no pós-partida. Você vira a chave da partida na moto, o que acontece? Ele vai mandar 12 volts lá no aquecedor, para que o aquecedor da sonda lambda aquecer mais rápido, né, para que essa sonda lambda venha pegar as informações mais rápido, certo? Então ele é mais eficiente. Então esse aquecedor de sonda lambda aqui só tem nas motos que tem a sonda lambda de 4 fios, certo? As motos flex, motos apenas gasolina, não vai ter esse aquecedor de sonda lambda. A sonda lambda delas, de motos só a gasolina, só tem apenas um fio, no máximo 2. Então isso aqui é para motos flex, que trabalham com 2 bicombustíveis, né, que trabalham com 2 combustíveis. Então vai ter esse aquecedor de sonda lambda integrado à sonda lambda, formando assim 4 fios, 2 da sonda lambda e 2 do aquecedor que aquece ela, certo? Então esse aqui é o nosso primeiro atuador. O outro atuador é o IACV, a válvula IACV. Por quê? Porque essa válvula IACV, qual é a função dela? A função dessa válvula ela é manter a moto em marcha lenta, em torno de 1.300, 1.400 RPM, certo? O giro do motor em marcha lenta. Então ela vai abrir e fechar lá dentro do corpo da borboleta ali, ela está acoplada ali junto ao corpo, junto ao sensor híbrido, certo? No corpo de borboleta. O que ele faz? Ela faz o controle de entrada de ar, certo? Se ela fecha mais a passagem de ar, a aceleração da moto acaba baixando. Se ela abre mais a passagem de ar, a aceleração da moto acaba aumentando. Então isso aqui é um controle que a central faz de marcha lenta através desse atuador aqui, certo? O atuador IACV, responsável aí pelo controle da marcha lenta. Porque não precisa na moto de injeção a gente está regulando a aceleração não, como era nas carburadas, beleza? As carburadas a gente regulava através de parafuso de aceleração. Até no começo aí, até hoje tem pessoas que querem regular num parafuso que tem lá no corpo de injeção, muito parecido com um parafuso de aceleração que tem nas carburadas, e acaba desregulando o sensor TPS. Então não precisa ajustar marcha lenta em moto de injeção, ela é auto-ajustável. Tranquilo? Então, vamos falar agora sobre o nosso terceiro atuador, que é o atuador eletroinjetor, ou seja, o bico injetor. Não é os bicos não, no caso que a moto seja mais de um cilindro, aí beleza. Ela vai ter mais de um bico, mas no caso de motos monocilíndrica, é só apenas um bico injetor, certo? É eletroinjetor. Então vai ter apenas um eletroinjetor nas motos monocilíndricas, certo? E qual é a função desse atuador? É pulverizar o combustível dentro da câmara de combustão, certo? Para que haja a compressão, a explosão, né? E a exaustão em seguida. Mas só que a função dele aqui é apenas pulverizar a quantidade que a central calculou lá para dentro da câmara de combustão. Então a função dele não somente é pulverizar esse combustível lá, calculado pela central lá dentro da câmara de combustão, e a moto fazer a sua compressão, explosão e exaustão da forma correta, beleza? Então vamos falar do nosso quarto atuador aqui, que seria aqui a nossa bomba de combustível. Nas motos carburadas não temos também bomba de combustível, porque era feita a alimentação do carburador por força gravitacional, ou seja, era um tanque de combustível, como se fosse um reservatório de caixa d'água, né, ligado apenas por uma mangueira, que já alimentava direto o carburador, passava apenas por um filtro, pronto, né? Já nas motos de injeção eletrônica, se dá essa alimentação de combustível do corpo de injeção, ela é dada através de uma bomba de combustível que pressuriza o combustível na sua linha de combustível, né? Uma pressão aproximadamente aí de 3 bar, 3.2, dependendo do modelo da moto, mas a grande maioria é 3 bar, né? A maioria esmagadora trabalha com 3 bar, até motos grandes, né, trabalham com um combustível pressurizado a 3 bar, beleza? E então ela é responsável por fazer essa pressão na linha de combustível, para que o bico possa injetar esse combustível pressurizado em forma de vapor lá, beleza?
E outro atuador é o atuador chamado de bobina de ignição, né? Que é ela que recebe um pulso lá da central. Para quê? Para que haja o disparo, ou seja, as motos de injeção elas são alimentadas com positivo pós-chave, né? Lá no terminal da bobina de ignição, e a central manda um sinal para ver a descarga nesse gerador de tensão, né? Ampliador de tensão. Por quê? Porque ela pega uma tensão 12 volts e vai ampliar aí para alta voltagem. Na primária ela recebe um 12 volts e na secundária sai com uma tensão de mais de 100 volts acima disso, entendeu? Então ela tem a função de elevar uma tensão primária no seu enrolamento secundário, que vai dar lá na vela, o qual vai gerar uma faísca lá dentro da câmara de combustão, tá bom? Então esses são os sensores e atuadores. Nos próximos vídeos a gente vai estar dando sequência nessa nossa forma de aprendizado. Então espero que vocês tenham compreendido. Conhecemos aí a nossa central eletrônica, conhecemos os sensores e suas funções, conhecemos os atuadores e suas funções, tensão de alimentação de cada um deles, né, de sensores e atuadores, e nos próximos partiremos aí com os testes, conhecendo mais e mais esses sensores e atuadores, tá bom? Então fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.